Tá no seu lugar? Eu poderia começar pregando já, mas eu quero que você aguente seu coração. Nós estamos começando o nosso primeiro culto de mulheres do ano, na nossa Igreja do Amor, todas por um. E eu estou muito animada para aquilo que Deus vai fazer. Nós temos algo muito especial. Eu não sei se você percebeu, a gente já começou com produção cinematográfica. Foi ou não foi, gente? Ixi, mas vocês não vão falar não, agora já pode falar. Aquela hora do silêncio foi só para dar um trava assim em vocês. É ou não é, gente? Já começamos bem? Vocês preparem o coração, que vem muita coisa linda por aí. A gente está sonhando e preparando tudo do melhor para vocês. Mas não somente em tudo que a gente faz com amor e com excelência, mas também nas nossas palavras. E eu já posso adiantar para vocês que durante todo esse ano nós vamos estudar mulheres da Bíblia como você nunca viu. Sim, nós vamos estudar os segredos das mulheres da Bíblia. Você já parou para pensar e mergulhar no mundo de milhares de mulheres que estão ali para nos ensinar os seus segredos? A gente lançou no ano passado um livro chamado Os Segredos das Mulheres de Influência. E se nós aprendêssemos com a influência das mulheres da Bíblia, elas têm tanto para nos ensinar, não é verdade? Então, durante todo esse ano, nós vamos aprender. E hoje, em especial, nós vamos aprender com uma mulher. Alguma de vocês sabem quem é? Maria. Vamos começar assim, com chave de ouro no começo? Maria. E aprender com Maria a ouvir a voz de Deus. O segredo de ouvir o sussurro de Deus. Maria foi com certeza uma das mulheres mais influenciadoras da Bíblia. A mãe de Jesus o Cristo. E aquela que com a sua intimidade com Deus mudou totalmente o curso da história. Quem quer aprender mais sobre Maria, dá um glória a Deus aí bem forte. Amém, gente? Inspirada na história e na vida de Maria, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você se considera uma mulher que ouve a voz de Deus? Não precisa me responder. Você se considera uma mulher que ouve a voz de Deus? Eu quero contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, um homem chamado Alfred Tomatz foi um grande médico. Ele era otorrinolaringologista, aquela palavra bem difícil que quando a gente é criança e aprende, a gente quer falar 10 milhões de vezes, né? E ele foi cuidar de um famoso cantor lírico. Esse cantor lírico não conseguia mais atingir determinadas notas musicais. E muitos médicos disseram que ele estava com um problema de voz. Apesar daquela nota ser parte da sua extensão vocal, aquele cantor não conseguia mais cantar a nota. Alguma coisa tinha acontecido. Então, diferente de todos os outros médicos, aquele otorrino descobriu o problema do cantor lírico. Ele descobriu que um cantor lírico tem tanta potência na voz que ele consegue cantar mais de 140 decibéis. Ou seja, o som que sai da voz de um cantor lírico é tão forte, mas tão forte, que chega a se assemelhar a decolagem de um avião militar. Gente, fala a verdade. Tu vai no aeroporto, tu tá de longe, só aquele barulhinho no avião normal já faz aquele estrondo no teu cérebro. Agora imagina um avião militar. É essa capacidade, a potencialidade da voz de um cantor lírico. Aquele homem tinha descoberto o diagnóstico, o médico. O cantor lírico ficou surdo pelo som da sua própria voz. Uau, impressionante, não é? Fica surdo pelo som da sua própria voz. Ele não conseguia cantar aquela nota porque ele não conseguia mais ouvir aquela nota. E a nossa voz só é capaz de falar aquilo que nosso ouvido é capaz de escutar. A mesma coisa acontece comigo e com você. Você já percebeu que às vezes alguns problemas que nós temos relacionais, emocionais e até espirituais podem na verdade ser problemas auditivos? Podem ser problemas de audição. Às vezes nós estamos com os nossos ouvidos ensurdecidos para ouvir a voz de Deus. E se a gente não souber silenciar as vozes contrárias, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E o que é pior, a gente pode ficar surdo para ouvir a voz de Deus.
Quantas de nós muitas vezes estamos nos ensurdecendo a nós mesmas com a nossa gritaria? E a gente ainda acusa Deus porque Ele não fala com a gente. Na verdade, nós não mais estamos ouvindo Deus, porque o grito da gente foi tão alto que nos ensurdeceu. Você consegue perceber como é grave? Você consegue perceber como é importante aprendermos a ouvir a voz de Deus e cuidarmos bem dos nossos ouvidos? Alinharmos bem aquilo que a gente vai ouvir, porque o que a gente vai ouvir vai ser determinante naquilo que a gente vai falar. O som, gente, o som é algo incrível. Sabe, para preparar essa mensagem, eu li um livro que fala muito sobre o som. E foi muito gostoso, porque eu aprendi muitas coisas curiosas. Eu não sei se você sabe, mas um vulcão, quando ele entra em erupção, o barulho, o estrondo é tão alto que o mundo todo pode sentir e ouvir o barulho. E por que eu falei ouvir e sentir? Porque em alguns países chega o som audível. Por exemplo, eu vi a história de um vulcão que quando chegou na Austrália, era um som como se fosse de vários tiros. As pessoas não sabiam o que eram aqueles tiros. Era um som ecoado da erupção do vulcão. Mas houve lugares que o som não dava para se ouvir audivelmente, mas sentia-se. Por quê? Porque era como se o som, ele destruiu a pressão atmosférica. Ou seja, o som de uma erupção vulcânica, na verdade, foi ouvido, mas foi sentido em todos os lugares. Isso significa o quê? Que mesmo que a gente não consiga ouvir audivelmente um som, não significa que ele não está lá. A gente pode sentir. É ou não é, minha gente? Você não está empolgada com isso? Que eu tô. Você consegue perceber o poder do som? Até do som mudo. O som mudo, gente. Você não está entendendo o que eu estou falando, não? O som mudo. O som que a gente não escuta, mas o som que a gente sente. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o som, sobre o ouvir. Com quem? Com Maria. Porque Maria tem muito para nos ensinar sobre isso. Tem ou não tem, gente? Tem não, minha gente? Tem ou não tem? A gente precisa, obrigada. Esse som me ajuda. A gente precisa afinar os nossos ouvidos se a gente quer conhecer a verdadeira vontade e propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que hoje nós vamos descobrir segredos. Fala comigo, segredos. Nós estamos misteriosas. Hoje nós vamos descobrir segredos. Segredos das mulheres da Bíblia. E qual poderia ser, meu Deus, o primeiro segredo de Maria? Minha gente, o telefone está tocando. Será que é Deus? Meu Deus, é... Chegue perto o suficiente para ouvir o sussurro. Minha gente, era Deus. É sério, era Deus. Vocês ouviram? Vocês não ouviram? Chegue perto o suficiente para ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro segredo de Maria. Você pode dizer, uau! Esse é o primeiro segredo de Maria. Aonde a gente vê isso? Na Bíblia. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Se você abriu, diga, segredos. Menino, o povo aqui é rápido, viu? Se você não abriu, diga, cadeado. Tá fechado ainda. Mas vai abrir, amém? Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38, diz assim. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó.
O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como isso acontecerá se sou ainda virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice. Aqueles que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou tua serva, Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ah, não, minha gente, sinceramente, a gente não precisava ler esse texto só na época do Natal, não é? Por que a gente só deixa para ler sobre o nascimento de Jesus no Natal? Porque tem tantas lições tão preciosas nesse texto, não é verdade? Antes de mais nada, eu quero falar para você o que significa sussurro. Já que a gente está falando sobre ouvir a voz de Deus, sussurro é uma palavra, um termo hebraico que vem da palavra demamá, que pode ser traduzido por silêncio, tranquilidade, calma. Essa mesma palavra hebraica é usada em outros textos na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 107, no versículo 29, prenuncia uma ocasião em que Jesus acalma uma tempestade com 2 palavras: aquiete-se, acalme-se. Então o sussurro é uma coisa suave, é ou não é, gente? É uma coisa doce, calma. Traz o quê? Tranquilidade. Mas ao mesmo tempo é uma coisa forte. Geralmente traz uma grande informação. E o dicionário diz que sussurro é falar muito suavemente, usando a respiração no lugar das cordas vocais. O que é o sussurro? Sussurro é falar assim. A gente usa a respiração no lugar das cordas vocais. E é muito importante falar do sussurro. Sabe por quê? Não sei se você já percebeu, mas foi assim que Deus criou o homem. A Bíblia diz que Deus criou Adão e soprou sobre Adão o fôlego da vida. Ou seja, um dia Adão foi um sussurro. Um dia eu fui um sussurro. Você foi um sussurro. O sussurro de Deus. É forte isso, não é? Saber que um dia Deus trouxe vida sem precisar de nada. Apenas de um sopro. De uma respiração. E por que eu estou falando tanto de sussurro? Porque foi assim que Maria recebeu a mensagem. Porque foi desse jeito que ela ouviu a voz de Deus. O texto diz que o anjo se aproximou de Maria. Ele poderia ter dito de longe? Poderia. Porque se fosse eu, preferia que ele tivesse falado de longe. Já deve ser um susto a pessoa ver um anjo. Ainda por cima um camarada chegar perto. É ou não é, gente? É não? É porque, imagina, você está no seu quarto, o anjo aparece. Eu ia querer ele bem longe de mim. Não é? Ia dar um pouco de medo. Mas a Bíblia diz que o anjo aproximou-se. Chegou bem pertinho de Maria, porque o que ele tinha para falar para Maria era muito importante. Não podia sair gritando para os 4 ventos. Precisava ser um sussurro. Ela precisava estar com seus ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus. E por que Deus deseja falar comigo e com você por meio de sussurros? Porque é essa a vontade de Deus. Deus não quer simplesmente nos falar. Ele quer que a gente se aproxime dele. Ele quer intimidade. Para ouvir um sussurro, você precisa chegar próximo. Você precisa, se possível, botar seu ouvido na boca de alguém para ouvir. Então, quando Deus fala baixinho com a gente, o que ele quer não é simplesmente usar um tom mais baixo. Ele quer proximidade. Ele quer intimidade. Ele quer a nossa presença. Ele quer a mim e a você. E eu fico pensando, porque eu gosto de pensar. Eu gosto de imaginar como foi a cena. Você consegue parar comigo e pensar a cena? Maria, no quarto, numa boa. Você consegue imaginar? Ela lá, fazendo o que ela quisesse fazer. De repente, quando Maria nunca imaginou que nada podia acontecer, pá, o anjo aparece, se aproxima dela e fala: minha filha, se eu fosse Maria, eu ia ficar com o quê? Com medo.
Eu ia andar de um lado para o outro. E eu não ia, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Não estou entendendo mais nada. O que é que vai acontecer comigo? Como pode? Eu sou virgem. O que vão pensar de mim? Meu Deus, eu imagino, Maria deve ter ficado um pouco afabada. Um pouco preocupada. Temerosa. Mas eu tenho certeza que teve uma hora que Maria parou. Parou. Sentou. Sentou, Maria, sentou. Se aquietou. Ficou em silêncio. E começou a ouvir a voz de Deus. E quando ela começou a ouvir a voz de Deus, ela conseguiu sentir paz. Porque é em momentos de quietude e de silêncio que a gente mais consegue ouvir a voz de Deus. Agora essa Maria aqui, ó. Essa Maria aqui, bichinha. Glória a Deus que ela não vivia hoje. Glória a Deus que ela não tinha celular. Não é verdade? Glória a Deus que ela não tinha tablet. Que ela não tinha televisão. Glória a Deus por isso, porque eu fico imaginando como teria sido a mesma mensagem dada para uma Maria contemporânea. Uma Maria dos dias de hoje. Você consegue parar e imaginar? O anjo tentando falar com a Maria de hoje. Ah, não, amiga, eu já disse. Você aquela consegue manicure é perceber? péssima. Eu fiquei lá esperando um Será tempão. que o anjo Eu, ia conseguir super falar com essa ocupada, Maria? Tendo que ficar E se essa esperando. Maria fosse eu e Amiga, você? Minha secretária tá falando, só um minutinho. Maria, Olha, presta atenção. Olha, só eu tô precisando segunda-feira. falar Só contigo. posso te atender Eu tenho um segunda-feira. recado de Deus pra você. Marca minha reunião pra Maria, segunda, eu tô olha, muito o tempo. anjo, Peraí. o anjo aqui, Peraí, ó. amiga, que eu vou gravar Maria, um story. Olá, Maria, meu Deus do céu, meninas, presta tudo bom com atenção, mulher, tu vai vocês? ficar Como é que tá o grávida. dia de vocês? Maria, Tô aqui super Maria, ocupada, maravilhosa. Maria. Eu já disse, eu já vou. Eu sou uma pessoa ocupada, vocês não entendem. Espera aí, eu tô chegando, oxi. Gente, talvez a Maria contemporânea não conseguisse compreender que o silêncio não é algo passivo, é uma audição proativa. Não sei se você se vê em algumas dessas Marias aqui, mas a nossa Maria de hoje, que somos nós, estamos tão ocupadas e com tantos barulhos que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas sabe por quê? Porque a gente não dá muito valor ao silêncio. A gente tá com a agenda cheia, a gente tá cheio de coisa para fazer, né? A gente gosta do barulho, a gente gosta da aceleração. A gente gosta de fazer muitas coisas, porque a gente gosta de aparecer para muitas coisas. E a gente acha que o silêncio é uma passividade. Tô fazendo nada. Né? Tô perdendo tempo. Ficar em silêncio aqui para Deus falar comigo é perda de tempo. Na verdade, o silêncio não é passividade, é proatividade em ouvir a voz de Deus. E é isso que a gente precisa aprender. E foi esse o segredo que Maria nos deixou. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa chegar perto. Fala comigo, perto, gente. Chegar perto e entender que o silêncio não é uma espera passiva, é uma audição proativa. Silêncio, gente. Nós precisamos de mais silêncio. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente está igual essa Maria contemporânea? A gente está o tempo todo fazendo stories, mandando mensagem, e a gente reclama, Deus não fala comigo. Deus dizendo, um dia que tu desligar o telefone eu falo. Não é? Na hora que tu parar para me ouvir eu posso até falar. Não sei se você sabe, mas o lugar mais silencioso do mundo inteiro é uma câmara anecoica em Minneapolis, nos Estados Unidos. É um lugar de experimento mesmo. É uma salinha bem pequenininha, onde as paredes têm muita largura de concreto. Aí tem assim, tipo, uma parede de concreto. Depois uma parede enorme de vidro, de um bocado de coisa para abafar o som. Ou seja, qualquer pessoa que entrar nessa salinha minúscula, ela vai ter o som ao seu redor em 99,99% abafado. Agora vocês querem saber o melhor? Dentro dessa salinha, você não consegue ouvir nada. A única coisa que você é capaz de ouvir, sabe o que é? As batidas do seu próprio coração, a circulação sanguínea no seu corpo e o seu pulmão respirando. Quando eu li sobre isso, eu disse, meu Deus, eu queria tanto entrar nessa salinha. Já pensou em entrar num lugar tão protegido de barulho que você consegue ouvir seu coração
que você consegue ouvir seu sangue circulando, que você consegue ouvir seu pulmão respirando. O que é que essa sala nos ensina? Que tudo na nossa vida existe, se move por causa de Deus. E se a gente quer ouvir o coração de Deus, o segredo é o silêncio. O segredo para ouvir tudo, o coração de Deus é o silêncio. Quantas vezes não estamos ouvindo o coração de Deus porque a gente não entrou nessa salinha? Você entende para mim que salinha é essa, né, gente? Ninguém vai para os Estados Unidos aqui para Minneapolis, não. Mas a gente pode encontrar uma salinha dessa em algum canto da nossa casa. Pode ou não pode? Em algum horário do nosso dia. Pode ou não pode? Pastora, a senhora não sabe, minha vida tem 1 milhão de crianças pequenas. Eu também tenho. Minha salinha só pode ser de madrugada, que é a única hora que eu tenho para ficar em silêncio, quando todos dormem. Ou talvez uma hora que você vai ter que acordar mais cedo. Mas todas nós precisamos achar a nossa salinha e descobrir que há poder no silêncio. O silêncio não é ser passivo, não, gente. O silêncio é ser inteligente. Eu não sei se você sabe, mas uma das sinfonias mais tocadas no mundo, a 5ª Sinfonia de Beethoven, ela é linda, icônica. A entrada dela, todo mundo começou, já sabe que é Beethoven. Mas se você estudar, você vai descobrir que antes de começar de maneira assim triunfal, o gênio da música, ele colocou uma colcheia. O que é uma colcheia? Uma pausa. Colcheia, se você nunca estudou música na sua vida, eu vou te ensinar, porque eu estudei um bocado, não toco nada, mas foi só um teste da minha mãe para ver se dava certo. Deu não. Não deu para nada. Até violino eu toquei, gente. Eu vou dar um teste. Vocês querem que eu pegue o violino no fim do culto? E tente tocar? Olha, todo mundo querendo que eu passe vergonha? Tá vendo? Jesus. Olha para mim. A colcheia é uma pausa. É um silêncio na partitura. É quando aparece a colcheia, tem uma pausa. Beethoven colocou a pausa como a primeira nota da música. Por quê? Porque ele queria silêncio antes de tocar uma belíssima apresentação. Porque com certeza num lugar onde a orquestra ia tocar, tem barulho, o povo fala, igual vocês estavam tudo falando, bastou ficar bem caladinho aqui com vocês. O que está acontecendo? Que a pastora não fala nada, não é? Aquela pausa que Beethoven colocou se via como um amortecedor nos ouvidos das pessoas, uma limpeza no ouvido. Às vezes tudo que eu e você estamos precisando é só essa pausa, é a limpeza nos nossos ouvidos. É a limpeza para a gente ouvir melhor, para a gente apreciar melhor a música. Nós precisamos chegar perto e fazer silêncio. Fala comigo, chegar perto. Fala comigo, chegar perto. Perto o suficiente para ouvir o sussurro. Eu recomendo uma pausa. Eu recomendo uma colcheia para mim e para você nessa vida. Eu acho que essa pandemia é uma pausa. É ou não é? Essa pandemia foi uma colcheia na vida de muitas pessoas. Foi um momento de nos paralisar da nossa agitação e dizer, eu tenho algo para falar com você. Eu lembro que Deus começou a falar comigo sobre ouvir a voz de Deus e sobre sussurros. Eu comecei a estudar mais sobre isso na pandemia. Foi no começo do ano passado, lá para maio. Eu ganhei de presente um livro da minha editora-chefe. E ela mandou para mim e disse, Thalita, você vai gostar desse autor. Chama Mark Batterson. O livro chama O Sussurro. Gente, meu Deus, como Deus falou comigo. Era a pausa que eu precisava para ler com calma, para estudar com calma. Eu recomendo para você uma pausa. Vira para a mulher que está do seu lado e diz assim, eu recomendo para você uma pausa. Eu quero falar com quem está no YouTube agora comigo, ó. Eu recomendo para você uma pausa. Eu recomendo para você uma colcheia antes de você começar a tocar a orquestra da sua vida. Antes de você dar início à música tão bonita que você vai tocar. Uma pausa vai limpar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala. Basta saber se a gente escuta.
E sabe o que é melhor? Deus não somente fala, Ele fala a nossa língua. Ele fala de um jeito que a gente consegue entender. As primeiras palavras de Jesus, haja luz. E a palavra de Jesus tem tanto poder que Ele disse haja luz há milhares e milhares de anos atrás. E até hoje, esse haja luz de Jesus está formando galáxias e galáxias e galáxias no universo. Porque a minha voz e a sua voz pode ter apenas o poder de comunicar, mas a voz de Deus tem o poder de fazer milagres. Amém, gente? A voz de Deus tem poder. Falar para mim e para você é apenas se comunicar. Para Deus não é não, gente. Você percebe que quando o anjo, presta atenção, não se agonia não. Esse barulho está querendo vir só para interromper a voz de Deus chegar a você, mas não vai não. Concentra. Amém, gente? Olha aqui bem para mim.